Eu não vou me apresentar de novo, né? Porque estava todo mundo aqui, todo mundo já sabe que eu sou Patrícia Meira, sou escritora. É, Só tenho uma coisa para dizer que eu acabei não dizendo, que sexta-feira eu lancei uma música. É, eu lancei uma música e junto com essa música um clipe chamado Deus é Mais. É uma música sertaneja. Até o momento, eu sou a primeira cantora do ritmo sertanejo preta da atualidade até esse momento. Pode ser que tenham vindo outras pessoas, mas até então não apareceram, não se colocaram, então até que se prove o contrário, esta pessoa sou eu. Estou lançando aí um EP, né, chama Entre o Verso e o Copo. A ideia é fazer um espetáculo de música sertaneja de poesia. E nós lançamos a música junto com o clipe com acessibilidade em Libras, na sexta-feira. O clipe está no YouTube, quem quiser depois procurar é só buscar lá Patrícia Meira. Se puser o título da música vai ser mais fácil. As músicas estão em todas as plataformas digitais, Deezer, todas as plataformas de stream, Deezer, Spotify, então tá tudo lá. E é isso. Eu gostaria de falar sobre publicações independentes, né? Sobre as minhas publicações, que eu acabo quase não falando. Eu vou para eu vou para os espaços, frequento os espaços, vou para os lugares, e eu acabo lançando meus livros, e eu nunca tive esse momento para falar Que travou, Juliana? Travou aí também? Travou aqui também. Vamos dar um tempinho para ver se ela restabelece a conexão. sobre como. Travou? Travou. Pode repetir, por favor? Você falou das publicações independentes. De publicar um livro, ou se alguém aqui já quis fazer Pessoal, eu vou pedir só um momento para vocês que a gente vai tentar corrigir aqui a conexão. Espera só um minuto. de repente, Ô, a minha... Paty, Oi, só um minutinho que eu vou te ligar, tá? Só um minutinho. tá bom. Pessoal, a gente estava com problema de conexão e a gente está num hotel aqui. Aí eu pedi para a Patrícia vir até o meu quarto para a gente continuar a conversa. Então, eu vou pedir um pouquinho mais da paciência de vocês só para eu conseguir receber ela aqui no meu quarto. Só um minuto, tá bom? Desculpa, gente.
Voltei. Agora sim. Eu estava falando, eu esqueci os livros. Cara, não, vou falar. Se você puder pegar, por favor. Eu estava falando sobre publicação independente, né? Porque às vezes a gente fica pensando, por exemplo, que como é que a gente faz para publicar um livro? É trabalhoso publicar um livro? Quanto custa publicar um livro? Quanto que eu cobro por um livro, sabe? Quais são os custos? Qual que é o preço? Enfim, essas coisas. Porque assim, tem muita gente, por exemplo, que deixou de publicar, que não publicou porque está esperando uma grande editora, uma proposta de uma grande editora, a editora aceitar o seu material. Eu acho que a gente deixa de fazer coisas incríveis porque a gente porque a gente fica preso a essas coisas, né? Porque a gente não conhece. E é óbvio que é de interesse dessas grandes editoras que a gente não conheça mais, sabe? É de interesse dessas grandes empresas, editoras que a gente não conheça. Obrigada, Ju. É de interesse dessas grandes empresas que a gente não conheça que a gente não saiba dessas coisas, a gente não sabe fazer. Porque quando eu fui publicar meu primeiro livro, lançar o meu primeiro livro, antes, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer durante o processo, pode interromper, tá bom? Que eu respondo. Quando eu fui publicar meu primeiro livro, que é Por Amar Outra Mulher Resisto, eu tenho 5 livros publicados, né? O primeiro deles chama Por Amar Outra Mulher Resisto. É um livro de poesia de amor, os papel de trouxa aí que eu fiz na vida. A gente sempre faz, né? A gente está sempre fazendo os papel de trouxa. E aí primeiro, uma editora me procurou e disse que queria me publicar, porque me viu no Slam e tal. Me fez uma proposta, que para ele, segundo ele, era uma proposta irrecusável. E, e eu falei, fala aí sua proposta, né? Ele, vamos publicar um livro, porque você acha você uma poeta incrível. Ótimo. Nós chegamos a fazer o processo, só que ele não quis falar para mim de valores, ele não quis falar de preços para mim, ele não quis falar dessas coisas. Mas quando a gente sentou para conversar, eu perguntei para ele, tá, mas você pagou a impressão. Quando eu disse para ele que nós publicaríamos, que quando eu coloquei na rede social que eu publicaria um livro, eu já tive vários pedidos. Aí ele falou: pode falar, Patrícia, que falar da pré-venda, porque o processo já estava encaminhado, né, para impressão. E aí a gente, só na minha rede social, ele vendeu 500 livros, eu não vi a cor desse dinheiro. E aí ele falou: o lançamento, depois que a gente fizer o seu lançamento oficial, a partir daí o livro é seu. Agora tem que pagar o investimento que eu fiz. Eu falei: tá ótimo, né? E aí nós fizemos o lançamento. No lançamento ele também ficou com dinheiro e a gente sentou e conversou. Eu falei: eu queria conversar com você a respeito disso. E ele foi e falou assim para mim: você fica com. Eu fico com 95% e seu direito autoral é só 5%. Eu falei: o quê? Tá maluco? Que eu vou te dar 95% de uma obra que é minha, do meu direito autoral. Eu vou, eu já respondo. Tem gente me fazendo pergunta aqui, eu já respondo. É, e eu falei: não, tá maluco me fazer uma oferta dessa. E aí, só que ele havia impresso alguns livros que estavam comigo. Eu falei: vou pegar os livros que estão com você,
o que você tinha que pagar, o que você tinha que receber já está pago, está muito mais que pago, você ganhou muito mais do que você deveria ganhar, e é isso, não vou te repassar valor de livro, não vou assinar contrato, não vou fazer nada. Então, alguém perguntou qual é a minha relação com a literatura desde a infância, e como foi a minha alfabetização. É só antes de seguir com a conversa, eu fui alfabetizada muito tarde. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade quando eu aprendi a ler, né? Então, eu sempre tive fascínio por quem lia, pelas pessoas que liam. Eu achava lindo quem lia e achava mais lindo ainda que quem escrevia. Então, para mim era coisa de outro mundo, assim, sabe? Tem gente que acha incrível ter um Jeep Renegation. Eu achava incrível a escrita. Quem escrevia era maravilhoso, assim. Eu falava, nossa, eu quero muito escrever um dia, sabe? E porque meu pai ele cuidava de fazendas, né? Então ele meio que ia de fazenda e quando saía de uma fazenda para outra fazenda que tinha escola, eu estudava muito mal porque os professores também quase não recebiam para estar lá, ou então o professor era voluntário. E as que não tinham escola, eu botava na mão de Deus e ia. Ficava lá com jornais velhos, coisas que tinham escritas, tentando entender o que era, o que estava escrito no papel e criava na minha cabeça a partir da ilustração que eu via, né? Pegava os livros que tinha, os livros infantis que eu tinha acesso, às vezes tinha uma história de um pato, tinha um pato, desenho de um pato, eu criava na minha cabeça as histórias e para mim era aquilo que estava escrito lá. E então quando eu aprendi de fato a ler, eu aprendi também em seguida a escrever muito, foi tudo muito junto, sabe? Porque eu tive urgência em aprender a ler e escrever. Eu era a mais velha da minha sala, por exemplo. Então, eu sempre fui a mais velha eu estava na quinta série, então eu era a mais velha da minha sala. Fui para a oitava série, eu era a mais velha, tinha, sei lá, gente de 12 anos, lendo. Na oitava série, de 13 anos, eu lá, né? Então, sempre tive muita urgência. Então, eu lia tudo que eu tinha oportunidade de ler. Quando eu aprendi a ler, eu li tudo, desde Nietzsche, li filosofia, psicologia, sociologia, li romance, li prosa, li, enfim, um monte de coisa. Lia bula de remédio, lia de verdade a bula de remédio. Tem gente que fala isso de brincadeira, mas não, eu lia realmente, eu não entendia absolutamente nada, mas eu lia a bula de remédio para treinar a leitura, lia, pegava o dicionário e lia. E aí, assim, e aí foi nessa coisa de ler que eu comecei a escrever. E eu não lembro qual foi o momento que eu fiz assim, que eu disse, olha, eu vou fazer uma poesia. Agora, isso que eu faço é poesia. Eu não lembro qual foi o momento que eu escrevi a primeira poesia. Eu só lembro que a poesia tudo que eu escrevi sempre foi para desabafar. Sempre foi uma fuga, né? Então, eu não tinha, eu sou a caçula de 7 filhos, eu sou a caçula, então eu tinha os meus atravessamentos, as minhas dores. Eu sofri abuso durante muitos anos da minha vida, eu não podia falar porque era meu pai, era irmão da minha mãe. E aí teve meu irmão mais velho também, que eu não podia falar. Então, meu pai tinha 2 armas em casa, meu pai culpava a minha mãe de ter. Eu tinha uma irmã que tinha acabado de ser estuprada, e ele culpava minha mãe pelo estupro da minha irmã. E aí eu sofri abuso. Eu ia falar para minha mãe, eu ia falar para meu pai, falar, olha, meu tio tá fazendo isso, isso, e seu filho também. Eu ia falar isso para eles. Então, e outra que eles colocavam muito medo em mim, né? Então eu não entendia muito, eu só entendia que era errado. Quando começou, eu só entendia que era errado, porque eu não podia falar, mas eu não entendia muito a respeito, né? Eu não sabia, a gente não sabe o que é feito, né? Eu tinha medo e sabia que era errado e que não podia falar diante das ameaças que eu sofri. Então, a escrita sempre foi uma fuga. Eu sempre tive a escrita como melhor amiga, eu sempre tive os cadernos como como coisas para desabafar. Então, a minha urgência, eu tinha urgência em aprender a escrever
E a lei foi a partir dessa urgência que eu comecei, e da urgência também de falar, de não deixar tão guardado aquilo que estava dentro de mim, que eu comecei a escrever, mas eu não sei qual foi eu não tenho lembrança de qual foi a primeira poesia, qual foi o gatilho que me fez escrever, sabe? Que eu escrevia muita coisa e eu não chamava de poesia porque é isso. E aí, gente, voltando, quando eu descobri, na verdade, que eu precisava, que eu tinha que me virar, depois ele foi falar, nessa conversa que eu tive com esse cara, ele virou para mim do seguinte, eu falei para ele, insistiu, eu falei para ele que não, eu tinha o romance emaranhado, e aí ele virou para mim e disse que o meu romance não estava pronto. O seu romance não está pronto. Eu estava esperando a aprovação deles, né? Ele disse para mim ele virou para mim e disse, Patrícia, olha na minha prateleira. Aí olhou e falou assim, você é uma mulher, você não tem nome, sabe? Então, eu era a única pessoa que não tinha nome na prateleira dele, sabe? Então, ele fazia livro, ele escrevia ele publicava livros de doutores, então, era livro com doutorado, era livro com mestrado, era livro de gente importante. Na cabeça dele era gente, e eu também acredito que sejam pessoas importantes, por conta dos títulos, enfim. Não estou aqui para deslegitimar os títulos de ninguém. Mas a minha literatura também, para mim, era muito importante. E ele falou: não, eu não vou te pagar mais do que isso. E ele era uma editora pequena, não era uma editora grande, estava cobrando o valor de uma editora grande. Eu falei: então me dê para cá minhas coisas, pegue seus 5%, seus 5% e sente em cima, porque agora é o que eu vou fazer meus rolês. Aí descobri como é que fazia e fiz, sabe? Então, para você publicar o seu livro, você junta tudo. A dica é essa, gente. Pegue tudo que vocês têm, coloque no Word, no Arial, fonte 12, porque é disso que o diagramador precisa. Sabe? Se você não sabe fazer diagramação, tem um programa chamado InDesign. Se você não sabe fazer a diagramação, você paga para alguém que consiga fazer isso e ele vai deixar o seu livro, o seu material no formato de publicação. E aí você vai querer dizer, o que você precisa saber qual é o tamanho do livro que você quer. Esse livro aqui, ele é um livro de tamanho padrão. Ele é 14 por 21, sabe? 14 por 21. Esse é o livro padrão. Mas ela quer mexer, né? Você precisa saber qual o tipo de folha, o tipo de fonte que você quer. Às vezes a fonte não é nem tão importante assim, mas é importante você saber. Primeiro, você saber que você quer publicar um livro. A publicação de um livro nesse tamanho, até 100 páginas, vou dar esse aqui como exemplo. Ele tem 100 páginas. Esse é um dos livros que eu publiquei. Esse livro tem 100 páginas. Eu paguei nesse livro por unidade. Ele é preto e branco por dentro, tá vendo? Ó, não tem impressão colorida. Quando você vai publicar um livro, você tem que saber, primeiro, que tipo de livro você quer publicar. Eu quero publicar um livro simples, eu quero um livro de capa da gramatura, porque esse é o nome, gramatura 90, 290, a página da gramatura de 70, uma folha offset, no miolo preto e branco. Quantas páginas tem? Meu livro tem 100 páginas. Pronto. Você vai entregar. Quando você entrega um livro de 12 poesias para um diagramador, se uma página no Word ele tá cheio,
Geralmente, ele dobra o número de páginas para um tamanho 14 por 24. Então, se é 12, será um livro com 24 páginas. Mas a capa e a... Mas isso aqui é a capa, isso aqui é a contracapa. São diferentes. Isso aqui é a capa. Isso aqui é a contracapa. Nesse caso aqui, tá, gente? E aí vão dar 26, eles contam como 26 páginas. Então, você precisa saber essas informações, sabe? Mandar para a diagramadora que já está acostumada a fazer, te sugere, falou, eu acho melhor você colocar nesse formato, naquele outro. Você, depois que eles te mandam um PDF com sangria, a sangria é a marca de corte do livro. E aí, essa sangria você vai mandar para a gráfica. Acha uma gráfica e fala com todas essas descrições que eu te dei. Olha, essas descrições é o livro miolo preto e branco, página papel offset, gramatura de 70, quero 100 unidades, a capa também preto e branco. Geralmente a capa não tem diferença de preço, né? Mais o miolo do livro. E aí a gráfica ela vai cortar o livro exatamente quando tem que ser cortado, no tamanho que tem que ser cortado. E aí isso sai um livro hoje, pelas gráficas que eu imprimo, esse livro de 100 páginas, ele vai ser mais ou menos hoje, em torno de R$ 6. Se você for pegar uma editora, se uma editora for fazer esse trabalho para você, a editora vai falar assim, olha, eu vou publicar o seu material é incrível, eu vou publicar. Aí a editora vai te prender durante 5 anos, você só vai ter que imprimir com ela, você será obrigado a imprimir com ela, você vai assinar um contrato, e durante esses 5 anos, tudo que você vender, quando acabar o seu livro, tudo que você vender vai para a editora, e eles vão te dar aquela porcentagem que eu te falei, de 5%, dependendo do tamanho da editora. Então, tem editora que te dá 8, tem editora que te dá 15, nada mais do que isso. Estou falando das grandes editoras, vão te dar 15% do seu livro. E aí, depois que você paga, porque você paga com a venda dos seus livros, que eles se pagam, vamos supor que eles imprimiram uma tiragem de 1.000 livros. Depois que eles pagam essa tiragem de 1.000 livros, aí eles liberam a impressão para você fazer. Você imprime, mas ainda assim você só pode imprimir com eles. E o valor que você pagaria, por exemplo, num livro de 100 páginas, com outra gráfica, independente, tipo, você pagaria R$ 6, você vai pagar com eles R$ 20, R$ 25, vai ter que vender o seu livro a sei lá quanto. Sabe? Então existem essas coisas dentro do... O mercado literário, ele é um mercado que ele é extremamente caro. Hoje eu vendo meu livro, hoje eu vendo meu livro a R$ 45. Só que esse livro me custou 12. A impressão dele. Mas eu também paguei a diagramação, eu também paguei a revisão. Então, tudo isso você tem que pensar. Se você revisa o seu livro e se você vai diagramar, é muito mais fácil quando você sabe diagramar o seu trabalho, e não é difícil você fazer isso. Eu não faço porque eu não tenho tempo, mas imprimir. Então, é um trabalho que você consegue vender o seu livro, porque as pessoas querem comprar o livro da sua mão. As pessoas querem comprar o livro da mão do escritor, ele não quer comprar o livro da mão numa livraria. Se você tivesse a oportunidade de comprar na mão do escritor e comprar na livraria, o que vocês iriam fazer? Comprar do escritor. Eu tenho certeza disso. Oi. Deixa eu te falar. Se eu sou totalmente leigo, igual, ou que você não tem tempo, mas vamos supor que eu sou leigo e quero fazer meu primeiro livro e vou mandar todo o pessoal, eu vou custear todo este livro, eu vou ter minha parte literária, eu que vou fazer, eu vou escrever, mas o resto, as outras partes vão ser tudo que eu vou pagar por fora. Eu não estou conseguindo te ouvir, está muito baixo. Coloca lá, M lá. É na minha aqui.
Ai, tem que meu nome, senão minha coordenadora não vai ver que eu tô aqui, não. Né, amor? É muito baixo. Eu tô te ouvindo. Ah, vamos ver aqui, ó. Ai, beijão. Ai, cheiro bom. Aquele negocinho que eu falei pra você. É. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tô usando a X agora. Ó, vou fazer a pergunta de novo. Eu não tô me ouvindo. Faz assim se você tá me ouvindo. Cortei aqui porque a gente tá da eco muito grande aqui. Vamos lá, eu sou totalmente leigo nesse assunto, mas eu tenho criatividade, eu fiz um livro e eu quero fazer. Eu vou custear ele, depois eu posso aprender, mas a princípio eu vou custear ele com outras pessoas que vão fazer todo esse processo que você falou. Eu sei que no final eu vou ter um custo aí de, você falou, ou de 6 ou de 12 reais, dependendo do tamanho. Vamos supor com esse aí que você falou que fez a 12 reais. Você acha que dá para conseguir pelo menos uns 50% ou uns 40% de lucro em cima ou não? Dá. Dá para você conseguir 100% do valor do seu. Porque eu vou te dizer, para você registrar a sua obra, por exemplo, quando você vai fazer isso, no caso, tem uma editora aqui, a Grandica, deixa eu ver. Acho que ela colocou só o seu dela aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Aqui, ó. Grandi. Ela é uma editora que ela só faz edição, ela não publica livro, ela só edita, diagrama, é quem diagrama os meus livros. Então, ela tem um registro que ela tira o ISBN. O que é o ISBN? Sabe aquele código de barras que vem nos produtos? Aquilo ali é o código de registro dos seus produtos. Então, para você vender o seu livro em qualquer livraria, em qualquer loja, você precisa ter aquilo, porque aquilo é o registro do seu livro. Aí isso significa que sua obra está registrada, que ninguém pode pôr a mão nela. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, esse livro é meu, porque está registrado. Mas se não está registrado, sem chance. Qualquer um pode chegar lá e imprimir e falar e registrar a sua obra, dar outro nome e falar que é a obra dele. Então, e tem o ISBN. O que acontece quando a gente tem o ISBN? O ISBN, ele vai te dar garantia de que que a obra é sua, que está registrada no seu nome, pela editora que faz edição de isso na mão da editora, vai sair mais ou menos uns 20 e poucos reais a diagramação do livro junto com o valor do ISBN por uma editora independente, você vai pagar R$ 23 mais ou menos. Mas se você for fazer isso só você vai pagar coisa por editora. Eu quero publicar meu livro. Você vai pagar aí sei lá, uns R$ 300, mas você tem uma segunda alternativa de registro de livro. Você vai juntar tudo que você tem, vai lá na Biblioteca Nacional, tem um cadastro de registro de obras. Você vai pegar aqueles registros da sua obra, você vai imprimir aquilo, você vai preencher, e ele vai gerar um boleto para você no valor de R$ 20. Se você tem 100 poesias, ou sei lá, 20 poesias, por exemplo, você vai imprimir as 20 poesias, imprimir uma capa, um prefácio, com o nome de todas as poesias, com o número de página, aquele formulário que você imprimiu do site, você vai preencher e vai colocar o nome da sua obra. Vamos supor que o nome da sua obra chama Inversos. Você vai colocar Inversos. Isso aí é o nome do seu livro. Aí, a Biblioteca Nacional depois vai te mandar um código, existe no seu livro. Demora um pouco a mandar, mas eles mandam. Geralmente, eles demoram, sei lá, uns 90 dias. Mas agora eles têm mandado um pouco mais rápido. Eu fiz isso com música. Eu registrei algumas músicas, eles ficaram de mandar em 15 dias.
Então, você consegue registrar essa obra, e aí quando você registra essa obra, eles te mandam o código, o ISBN. Então, você tem um registro. Aí você vai lá, quando for, fala para a diagramadora, ó, quando você for fazer, põe o meu ISBN no meu livro. E custa R$ 20. Independente da quantidade de textos que você vai pôr, só que precisa ter exatamente o número de páginas. Você vai mandar para o... E você tem que colocar no formulário. Vamos supor que seu livro tenha 15 páginas. A capa e o prefácio, com a capa e o prefácio vão dar 17 páginas. Então, você vai colocar lá que são 17 páginas. E não 15. Porque a capa e o prefácio faz parte disso, entendeu? Então dá para você tirar 100% do valor do seu. Suponhamos que você pagou R$ 400 para a menina fazer a diagramação. Vamos supor que você pagou R$ 400. E você imprimiu mais 100 livros. Mais 100 livros que custou aí mais ou menos uns R$ 460. Um exemplo. Acontece se você pagar isso. E você vende seu livro a R$ 35. Certo? Se você comprou, se você vende metade do seu livro, você vende ele a R$ 30. Se você vende metade dos livros, você já pagou o custo que você teve. É seu lucro. Você consegue. Eu me sustento com as minhas obras há 4 anos. Eu faço poesia, é óbvio que eu tenho convites, que eu recebo convites para ir para outros lugares. Aí eu lanço o livro, as pessoas compram os meus livros, mas você consegue muito bem viver, consegue. Essa história de que não dá para viver de literatura no Brasil é mentira. Não dá para viver de literatura você sendo um artista independente preso numa editora. Aí você não vai conseguir viver de literatura mesmo. E se você tiver interesse em colocar os seus livros lá numa livraria, você vai pagar por ela, você vai colocar por consignação a livraria dentro do shopping, ela cobra 60% da sua obra. Ela fica com 60% do valor de venda. Por isso que não é válido você deixar a sua obra na mão das grandes editoras. Você faz, seus amigos, eu tenho certeza que vão querer comprar suas obras. As pessoas à sua volta preferem muito mais que você compre esses livros com você do que comprar em algum posto de venda. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza? Então é isso. E sim, vou continuar falando sobre a publicação. Aí eu fiz meu primeiro livro e eu publiquei. Depois disso, eu publiquei independente e eu vendi bastante livro e fui para o segundo. O segundo livro é esse aqui. É um livro bilíngue. Não, tá certo. Eu lancei ele na Argentina, na Copa, quando eu fui competir, lá na Argentina. Eu publiquei esse livro. Esse livro ele é muito importante, porque eu convidei 5 alunos para participar. Eu tenho 5 alunos aqui. É um livro que eu escrevo, que eu falo diretamente com mulheres, né? Esse é um diálogo que eu faço, um livro que eu escrevi para mulheres, de todas as idades, de todos os lugares, então, de todas as classes sociais. É um diálogo que eu tenho com mulheres. E eu convidei 5 alunos e disse para elas: olha, se sintam à vontade para escrever sobre o que vocês quiserem. E vocês têm direito, cada um de vocês tem direito a pôr 3 textos. E todas elas falaram sobre mulheres. Todas elas falaram sobre o feminino. E eu fiquei muito feliz de saber, porque quando eu cheguei nessa comunidade, e eu sou voluntária, e essas meninas eram as mesmas meninas que deixavam os colegas passarem a mão nós por uma bala. Inclusive, uma delas era uma das meninas que se prostituía na rodovia, né? Porque onde elas moram tem passagens de caminhão. Então, e elas falarem sobre essa questão do próprio corpo,
falarem do feminino, não do feminismo, mas do feminino numa uma segurança, sabe? Falarem da sua autoestima, falarem das relações, falarem para mulheres não aceitarem mais relacionamentos abusivos, não aceitarem que as humilhem, que ninguém as humilhe. Foi incrível, sabe? Então, cada uma dentro do seu lugar de fala escreveu sobre essas coisas. E eu achei tão incrível. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo. Eu achei tão incrível, eu achei foi tão potente, sabe, essa obra para essas crianças. Então esse livro ele foi muito importante, ele é muito importante para mim, porque eu nunca tinha publicado nada diretamente para mulheres, sabe? Eu sempre tive um público diverso, mas o público que mais me segue, que mais me acompanha meu trabalho é o público feminino, e que é extremamente natural. Nós somos de todas as, de todas essas mulheres, de todo esse público que consome literatura, nós somos 70% de mulheres que consomem literatura. E nós não somos 70% também nas publicações, nós somos a minoria, nós somos a maioria em consumo de literatura, mas somos a minoria em publicação. Então, foi incrível, assim, foi muito importante que elas participassem desse livro. Esse livro já deu uma viajada, já foi para alguns países, já esteve aí em alguns estados. Então, depois, se vocês quiserem, vocês encontram comigo, como eu falei, vocês vão me encontrar em outros lugares. E o terceiro livro, acho que esse foi o quarto. O terceiro livro foi essa obra que eu fiz. Eu fui convidada para fazer um trabalho pelo Sesc Ipiranga. E o Sesc Ipiranga, não sei se todo mundo conhece, é um museu. Ela! Espero que vocês gostem. O Sesc Ipiranga tem o Museu do Ipiranga hoje. Vou falar desse livro já já. Tem o Museu do Ipiranga e que hoje está em reforma, né? Hoje está em obra. Eu fui convidada para fazer uma cobertura poética. Eles geralmente convidaram, ao invés de convidar jornalistas, me convidaram para fazer uma cobertura poética. Falou, ó, fica à vontade, faz o que você achar melhor. Eu falei, ótimo. Então, beleza. Fui, convidei uma ilustradora, e teve essas ocupações e nós fomos fazer essa cobertura poética. E aí teve o primeiro sarau, que era um sarau de imigrantes, que chama Diasporalidade. Tinha um cara de Angola, um cara do Haiti, tinha um português e uma mexicana, moça mexicana. E o segundo sarau foi o Trans Sarau, que é um sarau desenvolvido por mulheres e homens trans, lá em São Paulo, que é um sarau muito incrível. E o terceiro foi um sarau chamado Mulheres Negras na Biblioteca, é um sarau que acontece com mulheres negras, elas passam por várias bibliotecas e espaços públicos. Eu fiz a cobertura poética desse livro e juntei, cheguei para o Sesc e falei, esse aqui é o material. Aí eles olharam, eles me chamaram, falaram, vamos publicar um livro? Eu acho que tá tão incrível que não dá para fazer uma revistinha, que a ideia inicial era fazer uma revista. Vamos fazer revistinha? Vamos publicar um livro? Eu falei, ótimo, vamos publicar um livro. Então, eu dei todo esse corre, fiz todo esse corre falei com a menina, com a Juliana, convidei uma fotógrafa, ela fez os registros de toda a atividade. Então, eu entreguei para o Sesc, além do livro, que esse livro foi entregue gratuitamente para as pessoas que estavam participando no dia do lançamento, entreguei as fotos, as ilustrações e esse livro. E aí o Sesc falou, olha, a gente já ficou com a nossa cota de livros, a partir daí, se você quiser fazer o seu livro e vender, esse livro é seu. Tanto que eles disseram que eu não precisava colocar logo do Sesc, tinha que também colocar o logo da USP, porque o museu faz parte da USP, está sob a responsabilidade da USP, e eles disseram que não precisava. E aí eu fiz esse livro, que é um livro, ele não tem poesias tão longas,
mas tem bastante ilustração bacana. Essa aqui foi uma das apresentações Mulheres Negras na Biblioteca, dá para ver. E é um livro que eu gosto muito, porque ele é interativo, né? Aí, meu terceiro livro... na verdade, esse é o quarto. Chama Manual da Imoralidade. Ele é um livro de poesia erótica. Né? É um livro que eu juntei tudo que eu tinha desde, sei lá, desde que eu voltei a escrever. Eu, quando eu era evangélica, já escrevia sobre isso, mas escondia, porque eu era evangélica. Eu não contava para ninguém, guardava só. Então, eu publiquei esse livro, que é o Manual da Imoralidade. É um livro de poesia erótica, gente. Não vou entrar não, que eu tenho vergonha. É um livro que eu só vendo para maior de 18. Agora, esse livro aqui, ele é o Emaranhado. Ele é o romance. Eu não sei se eu falei para vocês, mas quando eu parei de escrever, eu tinha 14 anos. A minha mãe é analfabeta. Mas só que quando minha sobrinha começou a ler, minha mãe pegava minhas coisas e estava dando escondido para minha sobrinha ler. E eu tinha medo da minha mãe achar os escritos que eu tinha que falavam sobre os abusos, que eu denunciava os abusos nas minhas poesias, nos meus escritos. Eu morria de medo dela achar. E uma vez, eu estava escrevi uma... Era uma poesia, mas ela achou que era cartinha para namorado, e ela me deu um pau, eu apanhei. No dia que minha sobrinha pegou, leu para ela achou que eu tinha escrito carta para namoradinho, e eu apanhei muito, inclusive. Apanhei muito, muito. Aí eu juntei tudo que eu tinha. Vamos ver, filha. Taquei fogo. E daí nunca mais escrevi. Em 2014 quando eu voltei a escrever, ao invés de escrever, apesar de Por Uma Outra Mulher Resisto ter sido o primeiro livro que eu publiquei, o primeiro que eu voltei a escrever foi esse aqui, ó. É o romance. Ele é emaranhado, chama Emaranhado. E eu só lancei esse livro em 2019, o Emaranhado. E esse é o livro que o cara disse que não estava pronto. É esse aqui. Que ele falou que não estava pronto. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu vou escrever esse livro e eu vou... Patrícia, Oi? Alguém me chamou? eu. Diga. Mas, ô Breno, eu tô te ouvindo pelo áudio da Edna. Porque o meu, eu não sei porque não está funcionando. Porque tá dando eco. Não, mas vai. O meu não está funcionando. Eu libero aqui o meu, não funciona. Também pouquinho. Ó, você ficou no total de 6 anos sem escrever? Passou essa adolescência toda, Essa parte jovem, tudo sem escrever, longe mesmo, sem ter contato nenhum. Tem o quê? Espera aí que eu vou escrever. Agora eu te ouvi. Me ouviu? Agora sim. Você ficou dos 14 até os 20 anos sem fazer nenhuma escrita? Sem se envolver com nenhuma arte? Dos 14 aos 20, fiquei dos 14 até os 24, 20 e poucos anos sem escrever. Fiquei. Até os 28. Eu tinha acesso à arte na igreja, porque a gente também faz arte na igreja. Eu cantava. Eu escrevia peça de teatro na igreja, porque eu era evangélica, fui evangélica a minha vida toda. Mas eu tinha acesso a essas artes. Eu entendo esses trabalhos dentro da igreja, o grupo de coreografia, como um processo arte, para além também da administração, ela é artística. Eu vejo aquilo como arte, né? Sim. Então, eu tinha, e hoje eu tenho essa percepção, antes não. Eu tenho
que quando essas meninas têm os grupos de coreografia, elas dançam, elas estão fazendo arte dentro da igreja. A igreja também promove isso. Os jograis, as peças também é cultura. Então, toda essa... Eu escrevia as coisas, mas eu não participava, mas eu fiquei sem publicar nada durante, sei lá, fiquei sem fazer isso durante a poesia, pelo menos, a poesia, eu fiquei sem escrever durante todo esse tempo. Foi bastante tempo. E aí, quando eu voltei a escrever, eu escrevi o Emaranhado. E eu lancei o Emaranhado, porque Emaranhado é o livro que o povo falou, que o cara falou que não estava pronto. E aí, quando eu lancei Emaranhado, eu falei assim, eu vou dar um tiro no pé agora, porque eu venho do Islã, e o povo estava esperando que eu publicasse um livro com as poesias que eu uso no campeonato. E eu não tenho livro publicado com essas poesias. Todos os meus livros, todos os livros que eu lancei, têm poesias de amor, que fala sobre autoestima, que fala sobre a gente. Eu não quero, nesse momento, eu não quero publicar nada falando de dor. Já tem fazer essa poesia já me exige muito sangue. Eu sangro muito quando eu faço. Eu não quero fazer, não nesse momento. Eu não quis, então não publiquei nada nesse sentido, sabe? As pessoas estavam esperando, as pessoas esperam até hoje que eu publique alguma coisa com as poesias do Islã, que eu uso no Islã, para competir. E para mim, o que eu tenho a dizer é um recado. O que eu tenho, as poesias que eu utilizo dentro das competições é um recado. Quem viu, viu. Quem não viu, tão cedo não vai ler. E aí, eu publiquei esse livro aqui. Eu fiquei com bastante medo. Em 4 meses, eu vendi mais de 1.300 cópias, um pouco mais que isso, sozinha. Todos esses livros passaram pela minha mão, todos eles. Todas essas vezes passaram pela minha mão. Fora os que eu doei, que eu dou muito livro. Eu sou a pessoa que dá muito livro. Fora os que eu doei, fora os que eu dei de presente. E aí eu vendi sozinha mais de 1.300 livros, assim. E eu falei, poxa, a minha literatura não é tão ruim assim. E aí, pouco tempo depois, a dona Netflix me ligou. Me mandou, na verdade, eles me ligaram, pedindo uma reunião. E depois me mandaram e-mail pedindo para que eu escrevesse um roteiro e uma proposta, porque eles querem publicar e que eu preciso escrever 2 roteiros, 2 propostas, tanto de websérie, tanto de série quanto de filme, porque eles têm interesse em comprar. Então, não sei se 2021, 2022, se Deus permitir, se nós estivermos aqui, a Netflix ela vai publicar, né? Uma obra, um trabalho audiovisual com esse livro. E esse livro me abriu muitas portas, porque foi em julho. Se não fosse a pandemia, eu estaria em Nova York lançando esse livro numa feira literária. Eu ia para Nova York 2 vezes, eu ia agora em julho, estaria nesse momento lá, esse era o período que eu ia para lá, para lançar esse livro, e aí esse período eu ia competir e lançar também. Eu estive em alguns estados do Brasil falando sobre esse livro. O processo de poesia e romance ele é muito diferente. Não é a mesma coisa para você criar um livro, você escrever de escrever uma poesia e escrever um romance, porque o romance é uma história que você conta e você não pode ter ponta solta, né? Então, também é muito, eu acho que é muito mais fácil a gente escrever um romance do que a gente escrever uma poesia, porque o romance é uma história que a gente conta. Então, esse livro ele é todo narrado em primeira pessoa, é a personagem que conta a história dela, ela vai falar sobre... Acho que tem alguém que está tentando entrar aqui, eu posso aceitar? Vai falar sobre a vivência dela, vai falar sobre a experiência, e vai narrando as coisas. É um livro que é muito incrível.
eu tive a oportunidade, inclusive, de passar em algumas escolas, de falar desse livro. Por conta desse livro, a minha poesia está no livro de língua portuguesa das escolas municipais de São Paulo. Eu fui premiada, teve um prêmio de escritor no interior. Na verdade, eu fui indicada e fui premiada, mas esse prêmio foi em Minas Gerais, uma universidade. Eu ainda não fui buscar, mas eu fui premiada através desse livro. Então, assim, esse livro ele me abriu muitas portas, sabe? Assim como a poesia, a escrita, a literatura, ela tem um cunho libertador, porque ela faz um trabalho. Se você perguntar para qualquer poeta hoje, dentro do slam ou fora dele, pergunta assim: o que a poesia fez com você? Eu vou falar para você sem medo de errar. A poeta vai dizer assim que a poesia salvou a vida dele. A poesia salvou a minha vida, sabe? A poesia me salva todos os dias. Então, a literatura... E eu vim do lugar onde me disseram que eu precisava arrumar um emprego de carteira assinada porque eu não ia viver de literatura no Brasil. Minha mãe sempre disse isso para mim. Minha mãe sempre me desmotivou a fazer isso. E eu lia muito isso quando criança. Eu sonhava em ser escritora e muito tempo eu esqueci que eu tive esse sonho. Eu vim lembrar que um dia eu sonhei em ser escritora depois que eu publiquei esse livro aqui, ó, que eu comecei a andar, circular pelos estados, que eu comecei a receber convites, que eu comecei a acessar universidades, porque hoje eu vou em faculdades, universidades, escolas, dar palestras e falar sobre mulheres que escrevem. Então, da cena do slam, eu fui a primeira poeta a escrever um romance. Depois disso, teve o Emerson Alcalde, mas do slam eu fui a primeira. Até então, eu acho a única mulher a escrever um romance do slam. Não tem, eu desconheço as outras, não tem, até aqui. Então, a escrita ela vem com um papel na minha vida, ela tem um papel fundamental de divisor de águas, de me mostrar muitos meios, de me mostrar muitos caminhos e 1 milhão de possibilidades. Eu posso falar sobre todas as coisas que eu quiser, eu posso criar personagens, eu posso descriar esses personagens, eu posso sei lá, dizer que essa personagem ela foi em Marte, voltou, ela pisou no Sol. É isso que a literatura faz. A literatura nos dá possibilidades de tirar os pés do lugar que a gente está, sabe? Então, a literatura tem esse papel. Então, se alguém... E aí eu vou voltar a falar o que eu falei ontem na oficina de Ubarana. Se alguém aqui sonha em escrever um livro, não acha que é tarde demais, sabe? Eu acho que o sonho do livro, todo sonho ele é muito possível. Eu acho que dá sempre tempo, sabe? Sempre é tempo. Porque eu entendo que se você não fez antes, é porque não era para fazer, não estava pronto. Não era esse o momento de fazer, sabe? O momento de você fazer é agora. O momento de eu publicar esse livro foi no tempo que eu publiquei. O momento de eu colher os frutos é agora. Tem muita coisa que a gente não, muita semente que a gente planta, mas que a gente não vai comer o fruto, a gente não vai ver a árvore crescer. A gente vai fazer todo o trabalho, vai regar, vai ver germinar, mas não vai ver a árvore crescer, a gente não vai se alimentar do fruto da árvore que nós plantamos, sabe? Que nós cultivamos. Eu acho que todo tempo é tempo da gente sonhar, sabe? É muito possível, é muito alcançável, sabe? É muito próximo das nossas mãos.
É óbvio que existem coisas que parecem ser inalcançáveis, né? Mas pensa que eu publiquei esses 5 livros em 1 ano e meio. Foram 5 livros publicados em 1 ano e meio. Geralmente as pessoas publicam um livro por ano, 2 anos eles levam para publicar um livro, trabalham bastante para publicar esse livro. Tem gente que publica livro, sei lá, eu publiquei todos esses livros em 1 ano e meio. Não foi porque eu sou ansiosa, eu tenho muito para dizer, sabe? E foi o momento, foi a oportunidade que me foi me dada. Eu tive a oportunidade de publicar o livro, então eu publiquei. Porque ninguém vai ficar aqui para semente, sabe? Não quero fazer o meu processo de passagem daqui com arrependimentos de coisas que eu não pude. Eu posso dizer que eu tenho uma tatuagem, eu plantei uma árvore e eu publiquei livros. Então, essas 3 coisas eu já fiz. Eu ainda não tenho filhos. Logo menos terei. Mas acho que é importante a gente pensar assim, qual foi o momento também que a gente desistiu de sonhar e que a gente desistiu dos nossos sonhos, sabe? Qual foi o momento qual é o sonho que a gente esqueceu? Eu via os aviões passarem e ficava gritando assim, olha eu aqui! Eu achava que era Papai Noel, quando passava helicóptero. E quando eu fui ficando mais velha, eu me imaginava nesse avião. E a primeira vez que eu andei de avião, eu não me lembrei disso. Eu fui me lembrar que eu um dia sonhava em andar de avião, que eu um dia sonhava em viajar como artista, como escritora, depois de, sei lá, de andar de avião, sei lá quantas mil vezes, assim, sabe? Quando eu estive na Argentina, que eu pisei meus pés em outro solo, eu falei, poxa, olha eu aqui. E eu tinha esquecido, a gente esquece, sabe? A rotina faz a gente esquecer. Os atravessamentos da vida fazem a gente esquecer que um dia a gente sonhou com alguma coisa, sabe? E às vezes a gente conquistou, a gente nem percebeu que a gente um dia quis tanto, né? Então, o sonho da maternidade, o sonho da casa própria, o sonho de escrever um livro, o sonho de ser professor, sabe? O sonho de ser escritor, de fazer literatura, de fazer arte, de cantar. Então, isso passa despercebido porque a gente anda muito apressado, sabe? A gente anda contra o tempo, contra o relógio, a gente não percebe qual foi o momento que a gente abriu mão dos nossos sonhos, sabe? Que a gente deixou de sonhar, que a gente deixou de se perceber, e porque entender que nossos sonhos de criança não morreram, sabe? A gente precisa entender isso. Apesar da vida adulta, adulto ele só paga. Às vezes teve uma criança que ela falou quando eu fui fazer uma oficina, uma criança falou assim para mim, eu quero muito ser adulto logo. Quero sair de casa e falar, você não sabe. O sonho do adulto é pagar boleto, querido. Não... É pagar boleto, ter boleto em dia. Esse é o sonho do adulto. Fica aí enquanto você pode, vive a sua infância enquanto você pode. Sabe, às vezes a gente não sabe, não se dá a oportunidade de vivenciar os próprios sonhos, a gente não percebe que a gente conquistou o que a gente sempre quis, sabe? A gente quis tanto, e aí quando chega a gente não percebe. Sabe, já teve várias situações comigo assim, sabe? Então, às vezes é bom a gente pensar quando é que a gente deixou de sonhar, sabe? Quando foi que você deixou de viver os seus sonhos para viver os sonhos do outro,
Sabe? Quando foi que a gente deixou de fazer isso? Quando foi que você deixou de viver os seus sonhos para viver os sonhos dos seus pais? Ou que você deixou de viver os seus sonhos para viver os sonhos dos seus filhos? Deixou de viver os seus sonhos para viver os sonhos dos seus alunos? Quando foi que isso aconteceu? Qual foi o momento? A gente não sabe qual foi o momento, mas a gente sabe que a gente deixou de fazer. Sabe? Então, sonhar em viajar. Quem é que não gosta de viajar? Sabe? E a gente deixa de viver esses sonhos porque a gente está vivendo o sonho de outra pessoa. Eu acho que é importante ser justo com a gente em algum momento, sabe? É isso, gente. Eu acho que eu já falei. Queria ouvir vocês muito. Esse momento é um momento muito. É um momento de que a gente só fala, né? Fala. É horrível a gente falar sem as pessoas perguntarem. Eu gosto muito quando as pessoas perguntam, quando as pessoas interagem comigo. Patrícia, tá me O que ouvindo? é isso? Tá Coisas baixo que eu ainda? tenho enquanto escritoras. Não, tá? Tô te ouvindo bem. Tá me Quiser ouvindo bem agora? perguntar, Tá me tô. ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá complicado. Aham, Tá me ouvindo bem ou não? vou falar. Ó, eu tenho algumas perguntinhas para você. Tô te ouvindo. Algumas perguntinhas. Então vá, manda aí. Lendo um pouco da sua biografia, eu pude entender que até os 20 anos você morou na Bahia. Nesse tempo, você era evangélica ainda? Beleza. Depois que você se mudou para São Paulo, continuou evangélica. Só depois de 4 anos você foi para o Rio. Exato. Vou chegar na minha pergunta agora. O que te fez voltar a escrever? Ou o que te fez sair da comunidade, da religião protestante? Te deu mais liberdade para poder escrever? Você se sentia presa dentro de um ambiente regrado de regras e não de doutrinas? Então, quando eu tinha 20 anos, eu vim aqui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, eu tinha 24, voltei do Rio, fiquei mais 4 anos no Rio, voltei do Rio aos 28 anos, fiquei mais 4 anos no Rio de Janeiro, e só aos 29 eu saí da igreja. E eu, desde criança, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, minha mãe sempre me levou para a igreja, minha mãe sempre foi evangélica e eu fui com ela. Então, eu automaticamente me tornei evangélica também. Mesmo porque ela me obrigava muito, quando eu não queria, ela me obrigava a ir para a igreja e eu ia. Eu não tinha outras escolhas, né? Mas o que me fez sair da igreja é porque tinha meus conflitos. Inclusive, isso me fez ter, no processo que eu entendi, que eu comecei a entender a minha sexualidade, me fez entrar num processo muito doloroso de depressão. Então, eu só chorava. O que me fez ser negra é a minha sexualidade e saber que que isso não era uma escolha. Eu não escolhi ser lésbica. Eu não escolhi me relacionar com mulher. Eu nasci com isso. E a igreja tem suas doutrinas, tem os seus dogmas. E para estar dentro da igreja, eu teria que aceitá-los. Então, não dava mais para viver uma vida que não era minha. Não dava para viver um personagem. Enquanto eu estive lá, eu estive. Enquanto eu estive na igreja, e que eu ia no Ministério de Louvor e que eu adorava a Deus como eu achava que eu tinha que adorar, sabe? Eu sentia a presença de Deus como eu achava que eu tinha que sentir, como eu estive lá, sabe? Eu fiz o que tinha que ser feito, sabe? E sempre foi muito de coração, mas só que ia inclusive contra tudo que o próprio Cristo diz, eu estar dentro de uma instituição ou dentro de um lugar pela metade, sabe? É horrível você não ser quem você gostaria de ser,
sabe? Você não conseguir viver os seus sonhos. E eu fiquei, mesmo depois de sair da igreja, eu fiquei mais 2 anos orando, pedindo para Deus tirar o sentimento de dentro de mim. Eu não me relacionei com outra pessoa assim direto. Eu passei mais 2 anos da minha vida orando, pedindo para Deus tirar o sentimento de dentro de mim. Eu fiquei ainda indo para a igreja durante esse processo, sabe? Mas saí oficialmente da igreja, eu saí aos 29. Falei, olha, não quero mais. Estou saindo. Chamei os meus líderes, estou saindo, eu fui ensinada desse jeito. Então, se por um acaso vocês souberem que me viu numa balada, não, eu não pretendo fazer isso. Que já, em nome de Cristo, eu não tenho essa intenção. Então, você já sabem, comuniquem que eu não faço mais parte da membresia dessa igreja. E assim foi. Sabe, em Cristo, continuo entendendo que sem Cristo, sem Deus, a gente não é nada. Tenho hoje a minha religião, mas entendi também que enquanto eu estive lá, eu estive vivendo uma farsa, eu, Patrícia. Porque eu vivi uma vida que não era minha, um sonho que não era meu. Era o sonho da minha mãe que eu estivesse lá, o sonho dos meus pais que eu estivesse lá. Era o sonho deles que eu me relacionasse com um homem, sabe? Era o sonho, não era o meu sonho, não era o que eu queria, não era o que eu sentia. Eu nunca consegui sentir atração por homem, nunca na minha vida. E eu relutei contra isso há anos da minha vida. Então, assim, quando a pessoa sai da igreja, e eu quero muito que vocês entendam isso, quando alguém sai da igreja hoje e que elas começam a se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, não julguem, porque não é fácil, a gente não escolhe. Ninguém escolhe apanhar na rua, medo de virar órfão de pais vivos, viver sem família, ninguém escolhe. Eu não escolhi, eu não fiz essa escolha. A gente não, porque quando você está dentro de uma religião que você sai, quando você assume uma relação homossexual, você está assumindo com ela todas as consequências. Tudo que vem contra tudo que vem contra o que a sociedade pregou, o que a sociedade diz que é certo. Eu nunca vi amar ser errado, eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não fiz mal para ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não ofendi ninguém. Eu amei outra mulher. Apenas isso. Ser feliz não é um erro. Amar não é um erro. Erro é o julgamento. Pecado é o julgamento. Isso é tão doloroso. O olhar de julgamento é tão doloroso. Vocês não sabem quanto isso machucam. Chegar na minha igreja, eu recebi o convite do grupo de jovens da igreja que eu frequentava, recebi o convite para ir no culto de jovens, e eu ir com meu coração aberto, ficar muito feliz com o convite. E chega lá e eu ouvi me xingar, me chamarem de aberração. Eu nunca mais pisei os pés na igreja. Nunca mais. Patrícia. Oi. Legal, legal o seu ponto de vista, muito importante. Por não estar completa, por se fazer estar pela metade em um lugar, poder se assumir foi o que te fez voltar a sonhar de novo, voltar a relembrar que a escrita era algo que você tinha, que os trabalhos que você tinha feito, como peças, composições evangélicas, teatro, tudo isso foi importante para você, eu tenho certeza, mas, de repente, poder se libertar desses grilhões foi o que te fez voltar a sonhar, voltar a escrever, ou teve um outro gatilho? Ou foi por uma indicação de um amigo, ou porque você no Rio de Janeiro conheceu, ficou mais próximo da cultura e foi para a periferia e lá viu e o Islã, e lá começou a renascer de novo essa vontade, esse desejo, o sonho de novo, esse dom seu que estava semi-guardado, né? Porque você estava utilizando ele pelas beiradas, voltar para você. Então, quando eu estive no Rio de Janeiro, eu não tinha acesso à cultura.
Enquanto eu estive na igreja, eu não tinha eu tinha acesso às coisas da igreja, à cultura da igreja, que a igreja me promovia, me proporcionava. Mas eu não podia ir a um cinema, eu não podia ir a um teatro, eu não podia frequentar outros lugares, porque isso era dito para mim. Então, eu não tive esse acesso. Então, quando eu saí da igreja, eu ainda fiquei um tempo sem ir, sem frequentar outros lugares, e, e o que me fez é, quando você sai de um lugar que você se sente preso, eu não sei se essa é a palavra, se sente preso, porque eu não acho que a igreja aprisiona ninguém, mas acho que é uma palavra muito pesada, preso. Mas quando você sai de um lugar que você não é feliz, que você não está feliz, você consegue sair de lá, você consegue respirar, você consegue tirar o peso da responsabilidade de viver os sonhos alheios. E quando você é alguém que você não gostaria, você vive o sonho, um personagem alheio. Então, quando eu saí da igreja, eu passei a falar. E aí, eu tive acesso ao Islã. Sei lá, aí, depois que eu voltei aqui para São Paulo, um ano depois, eu fui no Islã assistir, mas eu não participei, ficava só como espectadora. Eu fui 2 vezes só. E depois, só depois, eu participei do Islã, e aí eu comecei a vivenciar o doce sabor de ser eu, sabe? De experimentar o prazer da liberdade. Porque liberdade é isso, liberdade é você conseguir, felicidade é você conseguir ser livre. E quando você não se sente livre, você não é feliz. Mais alguém, gente? Patrícia, Eu. tem duas aqui tem algumas perguntinhas no chat, tá? É. Uma delas é da Leni. Ela pergunta assim: como seus pais te veem hoje? Pois você foi corajosa e hoje é escritora. E depois, Então, vamos lá, depois que vamos essa primeiro. Tá. Que eu saí do trabalho, saí do meu trabalho em 2017, 2016 eu saí do meu trabalho, 2017, mas 2016 eu já me sustentava com isso. Então, certeza que que eu ia conseguir viver isso foi em 2017. Eu saí, pedi as contas em 2017. Eu falei com a minha mãe falou assim, tem certeza? Arruma outra coisa, vai deixar. Eu falei, mãe, eu vou sair. E eu saí. Hoje eu sustento, eu ajudo, não vou falar que eu sustento, mas eu ajudo muito a minha mãe todo mês. Pelo menos 2 vezes por mês eu consigo mandar grana para ela. Então eu seguro a onda da minha casa, eu sustento a minha família e ajudo no sustento da família dos meus pais. Ajudo os meus pais. Então ela viu que é algo que eu posso, que é algo que é sério para mim e que eu consigo me sustentar com isso, sabe? Hoje ela diz que tem assim, sabe? E com relação às minhas escolhas, eles me acolheram, eu tinha muito medo. Minha mãe é meu calcanhar de Aquiles, né? Então, eu já esperava qualquer atitude do meu pai, por exemplo, mas a minha mãe, se minha mãe dissesse para mim que aí o bagulho ia ficar louco pro meu lado, porque eu não sei se eu ia segurar a onda. Mas eles super aceitaram. Minha mãe disse que aceitou, mas eu conheço a minha mãe, ela não aceitou muito bem. Mas também não manifestou ser contra, sabe? Eu voltei em janeiro com a minha esposa lá, ela conheceu a minha esposa, ela super se deu bem, minha mãe adorou a minha esposa. Vou voltar lá de novo, porque o Dani veio atrás de Dani. Levei a convite deles. Então, ela foi lá, conheceu eles adoraram ela, viram que não é nada daquilo que o povo pinta, porque o povo acha que é pervertida.
Eu sou casada, eu casei no cartório, eu casei no religioso, eu tenho responsabilidades. Então, relacionamento homoafetivo não é bagunça, não, viu, gente? Patrícia, Só para as pessoas saberem. Ah, e teve outra pessoa que perguntou como é fazer slam para criança de 6 anos, né? Eu é vi essa isso. pergunta, eu vi. É, então, com criança, quando eu trabalho com crianças de 6 anos, com crianças nessa idade, eu começo a trabalhar esses textos curtinhos, sabe? Sabe esse método que eu fiz com vocês? Eu faço esse texto curtinho. Eu tenho um, por exemplo, que depois eu posso mandar foto para vocês, material, depois se o Breno pode falar com a Ju. Eu tenho um material que eu coloco as frases e eles terminam. Tem uns que viraram até quadro, assim, a gente faz pega papelão, aí faz stencil com a frase deles, com a poesia deles, e faz quadros. Teve um que eu fiz para a gente conseguir para gente conseguir arrecadar grana para comprar a camiseta deles, né? E aí acabou ajudando na reforma do espaço que eles tinham. E aí tinha um menino de 6 anos que eu fui perguntar para você, o que é o amor? Ele falou assim, o amor é tipo remédio, o amor cura. E aí a gente fez vários trabalhos assim, então a gente pega, completa, um começa a frase, outro termina, e aí a gente faz a competição de dupla, sabe? Pega dois educadores, professores e fala, você vai falar, põe eles para falarem juntos ou sozinhos, e aí os educadores vão julgar e falar, fulano que ganhou, aí dá um prêmio que todo mundo, dá um prêmio que eles gostam, mas que eles consigam compartilhar entre eles, né? Vamos supor, eu tinha vários, como é que é o nome daquilo que bate assim, ó? Como que é o nome? Aquele negócio que bate assim, que a criança adora, não sei o nome. Uno. E aí não dava para eles brincarem de Uno sozinho. O que eu fazia? Para eles poderem ter o gosto de trabalhar, de ganhar o Uno, mas aí eu falava assim, agora o campeão, ele só vai ser campeão se ele conseguir compartilhar isso com todos os colegas. Mas como a gente vai brincar, tia? Eu falei, a brincadeira, o Uno só funciona se for coletivo, a brincadeira. Se for separado, não dá. E aí eles distribuíam, depois eles juntavam e brincavam. Então, a gente começou a trabalhar esse processo da escrita com frases, eles do jeito deles, eles construírem essas frases, e aí a gente faz as premiações, eu, pelo menos, faço de um jeito que eles conseguem comemorar coletivamente, né? Não sei se eu respondi. Tem uma outra pergunta, Patrícia. Sim, diga. É da Luciana Jorge. Ah. Ela pergunta, Patrícia, você atribui sua facilidade de escrita e de fazer slam pelo fato de ter lido muito anteriormente? Ajuda, viu? A leitura ajuda bastante. Eu continuo lendo bastante coisa, assim. Mas hoje eu tenho priorizado, por exemplo, ler escritores vivos, que eu posso conversar depois, trocar uma ideia. Falar, e aí, como é que foi construir esse livro aqui, sabe? Eu tenho priorizado ler esses escritores. Meus amigos, por exemplo, eu leio muito e pergunto. Olha, eu vi esse personagem aqui, eu achei ele meio. E aí, qual que era? O que você estava pensando quando você construiu, sabe? Mas ajudou bastante. Ler me ajudou a ter a cabeça que eu tenho hoje, a construir a pessoa que eu tenho hoje, né? Porque eu venho de um lugar onde eu tive tudo para errado, né? Então, muita gente dizendo que você não vai conseguir, você não é boa em nada, você não é bonita, você é isso, você é aquilo. Então, além de tudo, isso ainda, sabe? Então, a leitura, ela me colocou em outro lugar, assim, sabe? Me colocou em outro espaço e fez com que eu olhasse o mundo em outra direção, sabe? Tivesse uma visão mais ampla das coisas, pelo menos diante de tudo que eu vivia, né? Mas foi importante, sim. Patrícia, vamos lá. Eu, Tem mais um comentáriozinho aqui, tá? A Graziele, minha esposa, ela escreve assim, ó.
Que pena que muitos que se dizem cristãos contrariam e desobedecem um dos mandamentos de Cristo, que é muito importante, de não julgar. Infelizmente, muitos fazem isso. É revoltante e muito triste. E em cima disso, Eu eu não inclusive, vou entrar na polêmica, porque muita coisa do que você falou aí, realmente você estava presa. Não fisicamente, mas de uma maneira muito pior, que é mentalmente, tá? De uma maneira com que muitas que se dizem igreja fazem. Você deve ter estudado muito mais que eu, mas teve momentos em que o negro, quando foi solto, a escravidão que estava tanto preso dentro dele, que ele pediu o patrão para voltar a ser escravo. E acontece isso, é a prisão mental. Então você realmente estava presa. Não é uma palavra muito pesada, não. É uma lavagem cerebral muito grande. Mas eu não vou entrar nesse assunto, que eu sou meio mas eu vou te polêmico, dizer, mas é isso que ela está querendo te falar, assim, porque a gente tem que, primeiro, não julgar, né? eu vou te dizer que eu, diante de todo esse meu processo, assim, e eu venho do lugar onde é muito proibicionista e tal, eu entendo que toda casa tem suas regras e quem se propõe, mas durante todo esse processo que eu vivi, assim, eu encontrei gente, levo gente muito boa comigo, sabe? Que eu um dia sentei e falei, olha, eu tô me relacionando com uma mulher e a pessoa foi me perguntou, te amo em Cristo Jesus, não vou deixar de te amar. Estamos aí para isso. Se precisar, eu estou aqui. Eu espero poder contar com você também. Então, existe do mesmo jeito que tem dentro das igrejas, das igrejas evangélicas, existe dentro da igreja católica, dentro dos terreiros, que não é diferente. Então, que o problema não é a religião, o problema não é Cristo, o problema é a gente que é assim, a gente acha que a gente é representante, advogado de Cristo, a gente acha que Cristo precisa de advogado, e Cristo não precisa, sabe? Então, o problema é a gente, sabe? Então, aprende vários preconceitos, e a gente, para justificar esses preconceitos, a gente coloca na conta de Cristo, mas foi Cristo que mandou dizer. Cristo não mandou dizer nada, sabe? O mandamento foi para amar, sabe? E deixa, é ele quem faz, é ele quem julga, é ele quem determina se é certo ou não, se é errado ou não, sabe? Então, nosso papel é amar, e é isso. Eu tô aqui para amar, sabe? Eu não tô aqui para outra coisa, eu não quero outra coisa, eu não quero guerra com ninguém, eu não quero que ninguém morra, eu não quero que ninguém sofra. Eu tô aqui para amar, se eu não estiver aqui, não faz sentido eu estar, sabe? Então, não faz sentido a cruz, não faz sentido o sacrifício, não faz sentido. Bom, Patrícia, vou falar o último comentário por enquanto, tá? Eu acredito que seja da Solange, a diretora de uma das escolas aqui do município, e ela escreve assim, ó: obrigado, Patrícia, por tudo e parabéns a você, que é uma guerreira, e obrigado a Juliana. E também a minha Edna, ela agradece. Então, é um pouquinho que você vê aqui, que é uma diretora também, né? Já mostrando que absorveu, nós pudemos absorver, estamos absorvendo tudo que você tem nos dado, assim, estamos recebendo de muito agrado. Gratidão, gente. É isso então, né? Eu quero agradecer ao pessoal aqui de Havaiandava que me recebeu muito bem, inclusive. Eu amei fazer essa oficina com vocês, esse bate-papo com vocês, foi incrível, está sendo incrível. Como eu disse mais cedo, sem vocês isso não seria possível. Isso acontece porque vocês estão aqui, foram vocês que movimentam tudo isso. Então, sem vocês, a gente é só o evento. E o evento sem as pessoas que participam é só o evento. Então, muito obrigada de verdade a todo mundo que me escutou, todo mundo que contribuiu com a sua presença, todo mundo que fez as suas falas, todo mundo que fizeram suas perguntas. Eu adoro responder perguntas. Quem quiser, inclusive, encontrar
Meu trabalho na rede social é @poeta Patrícia Meira, no Instagram, Patrícia Meira no Facebook, no YouTube Patrícia Meira também. E é isso, sim, muito obrigada.